Com a Enciclopédia dos Cavaleiros do Zodíaco, a gente pode ter uma base sobre o universo da franquia. Porém, foi com o Cosmo Special e o Hipermito que veio nele que a gente pôde ter mais detalhes. Além de termos uma noção sobre a criação do universo de Saint Seiya e o sumiço de muitos deuses, como por exemplo o próprio Zeus, é falado também sobre as inúmeras batalhas, sendo a maioria delas contra Poseidon. Pelo fato de Atena abominar o uso de armas, muitos dos seus famosos guerreiros perderam a vida em combate, dando espaço a guerreiros cada vez mais novos, que com uma incrível determinação usavam seus próprios corpos em batalhas, ocasionando em vários feridos. Foi aí que a deusa Atena viu a necessidade de cobrir os corpos de seus guerreiros com uma vestimenta de proteção, sendo elas chamadas de armaduras e sendo regidas cada uma por uma das 88 constelações, definindo a batalha e ocasionando na derrota de Poseidon, que voltou ao seu reino submarino junto de seus marinas. Porém, não satisfeito, Poseidon causava várias tragédias, como terremotos e inundações, o que deixou Atena muito furiosa, mandando 8 de seus cavaleiros para dar um fim definitivo em Poseidon lá no reino submarino. Com o fim da Primeira Guerra Santa, foi a vez dos gigantes se mostrarem. O que antigamente era considerado um mistério a aparição desses seres, logo depois descoberto que eram filhos da titã Gaia. Agora, se os titãs tinham relação a esse ataque ou não, não se sabe. Porém, um rumor forte era que poderia ter sido obra de Hades, o qual observou a batalha de Atena e Poseidon em segredo, ou até mesmo poderia ter sido obra de Zeus, o que eu acho meio difícil. No meio desta batalha, que ficou conhecida como Gigantomáquia, até mesmo o continente de Mu, que é o berço das armaduras, acabou sendo atingido por esta batalha, e muitos dos alquimistas que criavam estas armaduras acabaram perecendo. Porém, é dito no Hipermito que a maior das maiores batalhas de Atena foi contra o deus da guerra Ares, semeando conflitos em toda parte do mundo com seus famosos guerreiros berserks, sendo este exército dividido em 4 unidades: fogo, chamas, terror e calamidade. As guerras contra Ares se prolongaram por uma eternidade, e muitos cavaleiros começaram a perder suas vidas nessas batalhas. Por mais que o exército de Atena fosse formado por 88 constelações, não havia cavaleiro suficiente para todas as armaduras, entrando em batalha com apenas 58 cavaleiros. As baixas não paravam de acontecer, o que fez Atena liberar o uso das armaduras de Libra em combate, decidindo a batalha e destroçando os guerreiros berserks. Conta-se que o deus Ares pediu refúgio para Hades lá no submundo, já que ele tinha um certo apoio do mesmo. Logo depois foi a vez do próprio Hades se levantar para a batalha, o que ocasionou num grande conflito entre os espectros de Hades e os cavaleiros de Atena, há 243 anos antes da história clássica que se passa nos anos 90, sobrevivendo apenas 2 cavaleiros, Xion de Ares e Doco de Libra, cada um sendo designado uma missão bastante importante. Xion ficaria responsável por determinar uma nova leva de cavaleiros, enquanto Doco vigiaria o selo de Atena, que prendia a alma de Hades e os seus 108 espectros. Com o fim da batalha contra o deus dos mares, muitos cavaleiros acabaram rumando para a região do selamento do espírito de Poseidon para vigiá-lo, dando origem assim aos Guerreiros Azuis. Um tempo depois, parte do continente de Mu foi encontrado e lá repousava uma grande quantidade de urnas de armaduras. Trajes aparentemente abandonados e sem vida foram reaproveitadas por renegados ao cargo de cavaleiro. Esses homens misteriosos, que foram incapazes de se consagrarem cavaleiros, adquiriram força superficialmente e alguns até despertaram o cosmo. Porém, por conta de seus maus atos, perderam o direito de entrarem às fileiras do exército de Atena. O fragmento do continente de Mu foi rebatizado de Ilha da Rainha da Morte e acabou servindo como quartel-general desses renegados, sendo chamados futuramente de Cavaleiros Negros. Para impedir que estes indivíduos pudessem sair, Atena selou a ilha. Porém, o selamento foi rompido no momento em que Guilt teve sua máscara destruída por Ikki, o seu discípulo, que futuramente se tornaria o primeiro e único Cavaleiro de Fênix, desde eras mitológicas. Mesmo com Hades e seus 108 espectros selados, ele também contava com alguns deuses que eram ao seu favor,
sendo eles Hipnos, o deus do sono, Thanatos, o deus da morte, e Ker, a deusa do destino. Os deuses gêmeos, na última Guerra Santa, foram banidos dentro de uma caixa e selados por Atena. Porém, a deusa Ker estava solta e tramando contra o santuário e Atena, colocando em saga de gêmeos ainda quando bebê, o espírito maligno de Lemur, o qual iria o atormentar por toda a vida e ser considerado uma segunda personalidade do personagem. Plano ideal, um verdadeiro cavalo de Troia, que iria destruir o santuário de dentro, causando inúmeras baixas e favorecendo Hades quando ele despertasse. Bom pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de live, shorts e vídeos. Um forte abraço, valeu, falou e fui!